Muito bom dia, turma. 7-1, tá? Professor Edson, tá? De História. Vamos aí seguindo então as nossas jornadas, né? E aí com algumas melhorias aí com a logística da escola, enfim, com entregas, algo assim. Estamos chegando à metade do ano. Mas cada dia que passa, a saudade está aumentando. E vamos aí então fazendo, né, aquilo que a gente vem fazendo, mas assim um pressentimento legal. E aí a mensagem do professor aqui, daquilo que eu observo, daquilo que eu enxergo, as coisas estão melhorando. Vamos voltar à normalidade, eu não tenho dúvidas disso, certo? Então, galera, vamos então estudar, tá? Vamos então cumprir então o nosso dever, né, dentro da nossa disciplina, enfim. Estou fazendo a minha parte, né, dentro dos meus limites, e eu conto com a parte de vocês para que as coisas andem bem, tá? Nós vamos ver até o final do ano, tá, gente, o Renascimento, tá? O que é o Renascimento? Renascimento, então, é o final da Idade Média, ali, com os descobrimentos marítimos, e vai até a Revolução Industrial em 1750. Então não esqueçam, gente, mais ou menos o período, a época, a era histórica que a gente vai ver, a gente já vem vendo e vamos ver até o final do ano. Um período de mais ou menos 250 anos, né, 2 séculos e meio, em que aí em que vai ocorrer toda uma transformação lenta, gradual, uma transformação assim acentuada, né, de uma visão de mundo feudal, uma visão de mundo que ficou para trás, estagnada, estamental, para um pensamento voltado mais para o capital, para o imperialismo novamente, aquela ideia de soberania mundial, aquela ideia egoísta, né, das nações serem as mais ricas e poderosas, algo do tipo. Então a gente precisa ver nesse período, tá, de 250 anos, ou seja, de 1500 até 1750, nós temos que ver quais transformações foram essas e qual é o espírito, né? Que espírito de mudanças vão ocorrer aí, tá? Então, para hoje, tá? Para essa semana, o que a gente vai tentar resgatar? Nós vamos pegar, gente, a questão política no primeiro momento. Depois nós vamos para o econômico, para o social e para o cultural e outros aspectos. Por que política primeiro? Porque a política é o que movimenta o mundo, né? Tudo é política. Desde a minha, desde a minha hora de dormir, a minha hora de levantar, a minha hora de fazer o tema, existe uma política por trás disso que me diz aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer, tá? Então, com relação à política, nesse aspecto, nesse período do Renascimento, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que os reinos feudais, eles vão passar por uma mudança na sua geografia. Eles vão fazer um novo realinhamento das suas fronteiras e o sistema político a ser adotado a partir dali, a partir do momento em que os governantes enxergarem possibilidades de riqueza. E qual é a mina de ouro? A mina de ouro é a América. Eles descobrem, eles vão estabelecer então uma política de favorecimento do seu próprio país. Então, no primeiro momento, eles vão fechar as fronteiras e para isso eles precisam organizar o seu exército. Um exército real, um exército forte, um exército capaz, um exército que digamos assim, forte o suficiente para defender as suas fronteiras, para impedir invasores e impedir que sua soberania possa ser influenciada por uma outra nação. Nós temos também aí uma preocupação das nações, que é a preocupação com a economia, né, com a moeda nacional. Por quê? Porque a moeda nacional gera impostos para o governo, impostos para o rei, impostos para a monarquia, impostos para o sistema, que por sua vez vai redistribuir isso em base de serviços. Qual é o negócio aí? A população jura, né, obediência ao Estado, e o Estado por sua vez garante a segurança dessa população. E um terceiro aspecto muito importante que vai ser reforçado aí no período do Renascimento é a questão da própria legislação, né? Vai ter a justiça real, né? Então vamos ter aí, resumindo, política real, né?
vamos ter um exército real, vamos ter uma economia real e vamos ter uma justiça real. Então, para ser bem, digamos, generalizado, isso vai ser referência para o mundo inteiro depois. E qual vai ser o país que vai iniciar esse processo no primeiro momento? Vai ser a Inglaterra. E não é por à toa que a Inglaterra é hoje, sempre foi, a nação mais sólida politicamente. Todos nós aqui, em Nova Hartz, no Brasil, longe da Europa, sabemos, né, que existe na Inglaterra um destaque muito grande, a rainha, né? A rainha Elizabeth II. E, enfim, em outro momento nós podemos falar sobre ela, mas é muito interessante porque eles conservam ainda essa áurea da monarquia que iniciou no período ali da Renascença, né? Um período moderno, esse período então do Renascimento. E para finalizar, tá, gente, é importante destacar que toda essa preocupação que as nações vão ter é para conservar a sua estrutura e se estruturar para eles se desenvolver depois. E aí vamos ter também o destaque da França, vamos ter o destaque da Bélgica, destaque da própria Itália, vamos ter novos reinos absolutistas, porque a preocupação de estabelecer uma monarquia é valorizar a figura do rei, tá? O rei passa a ser importante. Então o protagonismo político por parte do rei ela vai ser fundamental nesse aspecto, tá? E nós vamos destacar aqui, gente, na questão política, propriamente dita, a França, tá? Por que não a Inglaterra por ser a primeira? Porque a Inglaterra ela vai ter mais a economia como fundamental, como em primeiro lugar, do que a política. E a França se preocupa mais com a política do que a economia. Isso, quem tá certo, quem tá errado aí? Não tem como falar, gente, porque depende do ponto de vista, depende da questão geográfica, depende das circunstâncias do período, dependendo da cultura do seu povo, dependendo da história, da formação desses reinos, enfim, existe uma complexidade aí de fatores que vai caracterizar cada país, cada reino e cada formação. Então, neste aspecto, nós vamos ter então a França nesse primeiro painel. Então o que eu gostaria que vocês façam? Eu vou dar um link, gente, sobre um videozinho no YouTube pra gente poder, enfim, fazer assistir, né, esse link, mais ou menos 40 minutos. Prestem muita atenção nesse vídeo, tá? E façam no caderno tópicos do que vocês entenderam, né? Mas sob o ponto de vista político, o que é apresentado no vídeo politicamente que vocês acham importante destacar, tá? Quando for solicitado o caderno, quando for solicitado a fotografia, o vídeo do que vocês fizeram, vocês vão mostrar. No primeiro momento, deixem, tá, no caderno. Vamos obedecer as orientações da direção com relação a isso, tá? Mas no primeiro momento, deixem no caderno. Então, qual é o nome desse videozinho no YouTube, tá? Arquivo Confidencial destemido, tá? Destemido underline. Eu sei que é o jogo da velha, né? O símbolo do jogo da velha é 24, Luís XIV, o Rei Sol, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre esse vídeo, nós vamos continuar nesse assunto, tá? Eu tenho aqui um filme que eu não busquei no YouTube, eu busquei na faculdade, um filme muito interessante, que até então é um pouco engraçado olhando ele aos olhos de hoje, tá? Eu poderia, inclusive, emprestar e tirar cópias para quem quiser assistir esse filme, porque no YouTube não existem mais, tá? Então, um abraço do professor Edson, tá? Façam o tema, assistam esse vídeo e vamos conversando aí na próxima semana. Beijos!